Olá, people! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o processo de se tornar um professor particular, né? Eu recebi essa pergunta aqui lá no meu Instagram, que era sobre, né, essa questão mesmo do processo. Pelo que eu entendi, né, essa pessoa está estagiando agora e vai se tornar aí um professor, né? Não sei se também na área de inglês, mas talvez sim, né? Provavelmente, por isso que talvez ele tenha falado comigo lá, talvez ele esteja aí fazendo estágio como professor de inglês. Seja bem-vindo ao clube! Então, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre como eu me tornei uma professora de inglês, né? É uma história daquelas que, tipo assim, deu errado pra dar certo. Quando eu saí do ensino médio, eu prestei o vestibular. E aí tinha uma faculdade aqui, tem ainda uma faculdade aqui na minha cidade, mas na época tinha o curso de letras em inglês, literatura inglesa. Eu já fazia cursinho de inglês desde os 12 anos, então quando eu me formei no ensino médio, eu já estava terminando meu curso de inglês, que era um curso de 6 anos, porque aí quando você começa muito adolescentezinho, os cursos geralmente são mais longos. Só que o que acontece? Eu lembro que eu ganhei meia bolsa na faculdade, daí eu paguei, né, a matrícula e paguei a metade da primeira mensalidade, mas precisava de no mínimo 25 pessoas para formar uma turma, não teve número suficiente, a turma não formou, a turma foi cancelada, eu até tinha a opção de passar para outro curso, mas eu não quis. O dinheiro que eu tinha pagado de matrícula na época nem era muito assim, sabe? E a metade da mensalidade que eu tinha pago também eles me devolveram. E aí eu fui trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar porque daí eu não ia fazer na faculdade naquele ano, eu ia esperar o próximo ano ou o próximo semestre para poder me inscrever de novo. Então comecei a trabalhar de caixa num supermercado, mas continuei botando o currículo por aí. E aí, como eu sabia falar inglês, eu comecei a botar currículo também em algumas escolas de idioma, né? E aí, uma vizinha lá da minha rua, ela trabalhava já numa escola de idiomas, ela trabalhava na WhatsApp, e ela falou assim: eles estão precisando, você tá botando currículo? Me dá o seu currículo, eu levo lá, quem sabe, né? Você é chamada e tal. E realmente, eu fui chamada para poder fazer a entrevista. Eu lembro que na primeira vez que eu tentei, o processo era extremamente difícil, eu entrei um pouco de pânico, né? E não continuei, eu saí no meio do treinamento, mas passando um tempo, porque eu acho que eu trabalhei lá como caixa de mercado uns 9 meses por aí. Passando um tempo, eu fui chamada de novo para fazer entrevista na mesma unidade da WhatsApp. Nessa época já não era mais WhatsApp, era Lexical. E aí eu fiz o processo inteiro, passei e comecei a trabalhar lá. Lembro que eu comecei a trabalhar lá quando eu acho que eu tinha acabado de fazer 19 anos. Só que nisso, o dinheiro que eu tinha pegado de volta lá da questão da faculdade, eu resolvi que eu ia fazer um intercâmbio. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer intercâmbio, ia fazer intercâmbio, ia fazer intercâmbio. Eu peguei esse dinheiro e paguei a minha inscrição no programa de au pair. E aí, nesse meio termo, eu fiz a inscrição no programa de au pair, mas demorou muito para uma família me escolher, né? São 12 meses que você tem de prazo e demorou, se eu não me engano, cerca de 10 meses para uma família me escolher, para eu entrar em match com uma família, porque não é só a família que te escolhe, você também tem o direito de escolher a família, mas a verdade é que meu dossiê não era, tipo, dos melhores, tinham meninas lá que tinham, principalmente quando você tá concorrendo com as meninas europeias e tal, que dirigem muito mais que você, né? Porque aqui no Brasil, você tira a carteira com 18 anos, nos Estados Unidos, na Europa, muitas das meninas dirigem desde os 16 anos, então a sua experiência dirigindo conta muito como babá, né? Quando você quer se candidatar como au pair. Então, eu comecei a dar aula de inglês com 19 anos, né? E de 19 para 20 anos, porque eu ia fazer 20 anos em setembro daquele ano, mas eu comecei a dar aula em 2009, então eu tinha 19, ainda ia fazer 20 anos, mas eu trabalhei só por 9 meses, porque daí eu fechei com essa família do intercâmbio e fui fazer o meu intercâmbio. Eu fiz o meu intercâmbio, eu morei nos Estados Unidos entre 2009 e 2010, fiz um ano de intercâmbio como au pair, e aí quando eu tava voltando, faltando mais ou menos um mês para eu voltar, eu falei assim, olha, eu vou voltar, pensei, né, vou voltar
desempregada. Aí eu ia voltar já pro Brasil, porque eu cheguei nos Estados Unidos na semana do meu aniversário de 20 anos, e eu ia voltar logo depois do meu aniversário de 21. Então eu falei assim, cara, eu vou chegar lá no Brasil desempregada. Aí o que eu fiz? Eu mandei um e-mail pra minha chefe, pra minha antiga chefe, da onde eu trabalhava aqui na minha cidade. Eu falei assim, oi, tudo bem? Então, meu intercâmbio aqui nos Estados Unidos tá acabando. Se você estiver precisando de alguém, eu passei um ano falando inglês aqui com natives, né? Tipo assim, eu não falei com essas palavras, né? Eu falei assim, oi, fulana, tudo bem? Eu estou voltando pro Brasil depois do meu intercâmbio. Queria dizer que se você precisar, posso mandar meu currículo de novo, mas que eu estou voltando, que eu estou aberta a oportunidades de trabalho. Mandei emprego direto pra ela, tipo assim, não fui buscar, entrar em fila, ver se eles estavam procurando. Ela era minha chefe, né? Ela era minha ex-chefe, eu tinha o e-mail dela de trabalho. Mandei e-mail direto pra caixa de e-mail dela, do trabalho dela. Ela viu o e-mail e falou assim, meu Deus, eu tô precisando muito, que dia você chega? Eu lembro que eu cheguei, meu aniversário, eu cheguei num sábado. Meu aniversário é dia 7 de setembro, eu passei o meu aniversário nos Estados Unidos, cheguei no sábado depois do dia 7 de setembro daquele ano, e na segunda-feira eu já tava lá fazendo reunião com ela e comecei a trabalhar na terça. Então, tipo assim, cheguei sábado, segunda-feira eu fiz reunião, fiquei sabendo quantas turmas eu ia pegar e já comecei logo na terça. Então, tipo assim, eu já cheguei empregada praticamente naquela época. Só que assim... e aí, beleza, eu trabalhei, né, na WhatsApp por mais 3 anos e pouquinho. E aí, depois, eu saí em 2014. Eu trabalhei de 2010 até um tanto de 2014. E aí, em 2014, eu parei para fazer outro intercâmbio, porque eu fui morar na Irlanda. Eu saí em março de 2014 da WhatsApp, porque eu fui fazer meu intercâmbio pra Irlanda, daí fui eu com o husband, que na época não era husband, era boyfriend. Na época ele era só meu namorado. E daí eu passei 8 meses na Irlanda, fiz outro intercâmbio, só que aí nos Estados Unidos eu fui au pair, né? Eu morei na casa de americanos pra tomar conta das crianças, e aí eu fazia um cursinho muito male-male de inglês aos sábados, mas como todo mundo que eu convivia ali era americano, eles só sabiam falar inglês, então eu aprendi muito porque eu só falava inglês todos os dias. As 4 crianças só falavam inglês, e os pais só falavam inglês, os parentes só falavam inglês, e eu estava numa cidade extremamente pequenininha, que não tinha outras pessoas lá, sabe? Até as au pairs mais próximas, elas moravam relativamente próximas de mim, relativamente longe de mim, então assim, eu só as via uma vez por mês nas reuniões de au pair. Então, nos Estados Unidos foi esse ambiente. Eu não fui para os Estados Unidos para estudar inglês, eu fui para trabalhar de babá e aproveitei a oportunidade de trabalhar de babá para me tornar muito melhor em inglês, porque eu estava falando inglês todos os dias. Mas na Irlanda já foi diferente. Na Irlanda eu fui para estudar inglês, eu fui fazer um curso avançado de inglês lá, e aí a dinâmica foi diferente. Eu morava com o husband, né, tipo assim, eu vivia com ele, a gente falava muito português dentro de casa, porém, eu estava estudando com uma professora nativa, que era, tipo, fodástica. Ela era, na verdade, ela nem era irlandesa nativa, ela era britânica, mas ela morava na Irlanda e dava aula lá na Irlanda, então, tipo assim, eu aprendi muito com aquela mulher, assim, demais, demais, demais. Ela é muito importante na minha carreira como professora, porque ela era uma professora brilhante, sabe? E aí depois eu voltei no final de 2014, aí fiquei um tempo procurando emprego, aí eu consegui passar na Wizard, e aí eu trabalhei na Wizard por quase 3 anos e pouco também. Eu lembro que foi 3 anos e pouco. Só que aí no meio do caminho, né, da Wizard, eu comecei a ficar meio que desgastada dessa coisa de trabalhar para os outros, de ter chefe, não queria mais ter chefe, e tinham também uns rolos lá, tipo, porque a Wizard é uma franquia, né? Então, cada franquia tem um dono. E aí, tipo assim, tinha as regras da franquia, mas nem sempre os donos respeitam as regras da franquia, nem sempre as aulas são levadas ali do jeito que tem que ser levadas por causa do dono da franquia. Então, assim, enfim, comecei a desgostar do fato
de ter que trabalhar para os outros, apesar da minha chefe direta ser maravilhosa, sabe? A minha coordenadora foi maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer a Vera. A Vera, tipo, pessoa maravilhosa. Eu não sei se a Vera, tipo, ainda lembra que eu existo, mas Vera, se um dia você assistir esse vídeo, eu tenho muito a te agradecer. Você me ensinou muito como profissional. Coordenadora maravilhosa, sabe? Tipo, me ensinou muito, gente, muito, muito. E aí, neste meio tempo, eu fui pensando em pegar alunos particulares. E aí, eu abri um escritório, e aí eu lembro que eu abri um escritório, gente, eu gastava dinheiro do meu salário, tipo assim, para pagar aluguel, luz, telefone, internet, e eu tinha 2 alunos particulares. E eu já tinha um escritório que eu gastava mais de R$ 1.000 por mês bancando o escritório. Mas aí, conforme você vai tendo aluno, um aluno indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e você acaba lotando. E aí eu foquei também. Eu foquei em adulto e idoso, porque na verdade toda a minha carreira foi focada em adulto e idoso. Quando eu trabalhei na Wizard, teve um tempo que eu tive que pegar a turma de adolescente de kids, porque, tipo, porque, tipo, você tinha um chefe decidindo as coisas, mas eu também tinha a turma de adulto na Wizard. E na WhatsApp, eles nem pegavam. Na época que eu trabalhei na WhatsApp, não existia isso de alunos de menores de 18 anos na WhatsApp. No final, quando eu já tava quase indo pra Irlanda, eles lançaram uma turma de teens, de adolescente. Mas a WhatsApp sempre foi um curso voltado para maiores de 18 anos, para adultos e idosos. E na Wizard eles também têm o curso para adultos e idosos, né, que é o Class. Você pode fazer ali de noite as turmas de class, que são as turmas de adulto, né? Então, assim, eu sempre foquei muito. E daí, quando eu fui pro particular, eu estabeleci esse limite. Tipo, eu não vou trabalhar com criança, não vou trabalhar com adolescente. O meu público é adulto e idoso, sabe? E aí, eu fui mesclando, né? Tipo, trabalhar para a empresa, trabalhar no particular. E quando eu comecei a ganhar mais no particular do que na empresa, eu pedi conta, eu saí. Porque já tava me pagando mais do que o que eu ganhava, sabe? Trabalhando para os outros. E aí foi isso, essa é a minha história até então. E aí daí do escritório, eu fiquei no escritório até a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive que fechar, porque a gente não podia fazer nada no presencial. Daí eu fui pro online. E aí eu ainda mantive o meu escritório por 1 ano. Eu paguei as contas do escritório, meu contrato direitinho, mas não por culpa do dono, mas é porque eu não queria abrir mão do escritório. Era uma coisa que eu tinha investido muito dinheiro, eu reformei o escritório todo, sabe? Eu e um sócio, eu tinha um sócio. Porque assim, eu comecei sozinha, aí depois de um tempo, quando eu já não tinha mais horário, um outro professor de inglês foi fazer sociedade comigo, a gente era sócio. Então, assim, nós dois reformamos todo o escritório. Então, a gente tinha investido muita grana lá, sabe? Então, assim, a gente ficou até a última gota de esperança se esvair. E aí, quando a gente viu que, tipo assim, já tinha passado praticamente 1 ano e a gente ainda tava nesse negócio de pandemia e aula online, aí eu resolvi, quer saber? Vamos ficar só no online. E aí, desde então, eu tô só no online. Então, essa aí é a minha história resumida como professora de inglês e como eu vim parar no mundo de aulas de inglês particular, sabe? Agora, quais seriam as dicas, né? O que eu aprendi desde 2009 dando aula de inglês. Então, eu acho que, tipo assim, a dica pra mim, que é mais essencial para qualquer pessoa que queira se tornar um professor, independente se é de inglês, de história, de qualquer professor, principalmente se você quer ser professor particular, porque, na minha opinião, o professor particular, ele vai focar no individual, né? Em trabalhar com uma pessoa por vez. Porque também eu descobri que no online não dá certo trabalhar em grupo, sabe? Por que no online em específico não dá certo trabalhar em grupo? Porque o online depende das pessoas terem internet boa. E aí, quando você faz uma turma online de, sei lá, 6 alunos, 7 alunos, e as pessoas têm que se comunicar em inglês, aí tem um fulaninho que tem internet que é boa, tem outro fulaninho que tem internet que é tipo, sei lá, de escada ainda, de tão ruim que é. Aí tem um fulaninho que tem 50 filhos, e daí os filhos ficam gritando e correndo naquele ambiente enquanto você tá tentando dar aula, e aí a pessoa não consegue prestar atenção, atrapalha a atenção das outras pessoas. Aí tem o outro que, tipo, a internet também é ruim e fica caindo, aí ele fica saindo e entrando da aula o tempo todo, daí fica todo mundo disperso. Então, tipo assim,
no online, aulas pelo menos de inglês, gente. De inglês porque, assim, não era inglês do colégio, era inglês no qual eu ensino a pessoa a falar inglês, sabe? O objetivo do curso é que a pessoa consiga se comunicar, que ela saia no mínimo avançada se ela fizer o curso, né? Tipo, durante um tempo específico, que ela saia pelo menos avançada, sabe? Com inglês avançado. Então, como eu ensino a pessoa a falar inglês, eu preciso que as pessoas me escutem muito bem e que elas falem e que eu consiga as escutar muito bem. E aí, quando você tá na turma no online, cada um com a internet do jeito que quer, cada um com o cachorro latindo do jeito que quer, cada um, tipo, com a criança gritando do jeito que quer, não dá certo. Um atrapalha o outro. Então, no online, eu só dou aula individual. Então, essa também era uma das dicas. Eu nem tinha pensado em começar com essa dica, mas, tipo assim, se você for dar aula particular no online, foque no individual, porque é um caos dar aula de línguas para grupos online, porque um atrapalha o outro. Mas a minha primeira dica é, que era a dica que eu ia começar falando, né? Antes de você começar a dar aula no particular, tente trabalhar em pelo menos uma empresa, tipo, ou não numa. Depende do tipo de aula particular que você quer dar. Você quer dar aula de reforço? Você quer trabalhar com criança? É porque isso, acho que tá, beleza, vamos organizar aqui meu pensamento. Primeiro, você tem que decidir qual que é o seu público-alvo. Você quer dar aula particular? Você quer dar aula de particular para quem? Para criança, para adolescente, para adulto, para idoso ou para adulto e idoso, ou só para criança e adolescente. O ideal é que você escolha, tá? Por quê? Porque os materiais são diferentes. Não dá para você usar o material que você usa com criança com adulto. Não dá para você infantilizar o adulto, porque fica chato para ele, sabe? Apesar de que isso são umas coisas que eu ainda luto com algumas pessoas precisam de professoras fofoletes e que tratem ela como crianças. Tipo assim, mas isso daí é de pessoas no particular, dependendo da pessoa, ela precisa, mesmo ela sendo uma adulta, ela precisa que você trate, ai, meu amorzinho, fez o deverzinho? Tipo assim, mas eu não faço isso. Então, assim, tem algumas pessoas que quando começam a fazer aula comigo, elas levam um susto, porque eu sou professora para adulto e idoso desde 2009. Então, eu nunca tive aquela, mesmo quando eu dava aula para criança, eu não tinha aquela coisa de ficar, ai, bonitinho, e o deverzinho? Que eu não sei o que lá. Teve uma época que eu me forcei muito, assim, a fazer umas coisas meio fofoletes, do tipo colar estrela no caderno, mas, tipo assim, gente, isso é muito longe da minha personalidade. Então, tipo, primeiro escolha o seu público-alvo. Você vai trabalhar com criança e adolescente ou adulto e idoso? Separe muito bem isso, tá? Na tua mente, no teu material didático, escolha. Mas comece trabalhando, na minha opinião, eu acho que não é fácil de sair da faculdade e já ir para o particular. Por quê? Porque você precisa de uma carga de experiência para ir para o particular, sabe? E essa experiência você só vai adquirir em sala de aula dando aula. E aí que é o ideal seria... Se você não quer trabalhar em escola, tipo assim, se você não quer dar aula de primeira a quarta série, né, ou de primeiro ano ao quinto ano, ou de sexto ano ao nono ano, se você não quer estar em escola, se você quer estar em cursinho, vai para um cursinho. Procura vaga no Brazos, na WhatsApp, na Wizard, na cultura inglesa. São ótimas escolas que a gente sabe que, tipo assim, tem um desenvolvimento de material didático muito bom. Foca nas escolas que têm desenvolvimento de material didático próprio, tá? Essas 4 eu sei, tipo assim, eu sei que o Brazos é uma das escolas que é mais caro, mas eles têm um ótimo material didático e todo mundo que, tipo, estuda no Brazos ou já trabalhou no Brazos fala muito bem. Eu sei que a cultura inglesa é uma escola muito boa, foca, né, no inglês britânico, mas tem um bom desenvolvimento de material didático. A WhatsApp também, a Wizard também, material didático da Wizard é muito bom, da WhatsApp é muito bom. Quando eu trabalhei lá, tipo assim, era caríssimo pros alunos, né, mas, tipo assim, é isso, gente, escola boa, com material didático bom, não vai ser barato. Tá? Não vai ser. Não vai ser barato para os alunos, mas você, como professor, você vai ter contato com um excelente material didático, sabe? E aí você
trabalhando nessas escolas, você assiste muita aula. Aí isso é uma dica que era a primeira dica, mas eu me perdi e misturei a ordem das coisas. Então, a primeira dica que eu ia dar, que agora eu acho que é a terceira, é assista muita aula de professores que já são professores há muito tempo. Assista muita aula, mas não é para você assistir a aula dos professores julgando os outros professores, não é para você se colocar no lugar do coordenador pedagógico e tentar corrigir o professor, não. É para você assistir a aula de professor com um olhar de professor-aluno. Ali você vai estar aprendendo a ser professor. Não é que você tem que assistir aula para aprender inglês. Provavelmente você já sabe inglês, né? Se você está querendo se tornar um professor particular de inglês, isso quer dizer que você já sabe inglês. Essa parte já tem que estar aprendida, já tem que ter passado por essa fase. Mas você precisa aprender a ser professor. E como que você aprende a ser professor? Assistindo a aula de outros professores. Isso ajuda muito, gente. Eu aprendi muito assistindo a aula de outros professores. Assistindo a aula das minhas coordenadoras pedagógicas também, porque geralmente as coordenadoras são as pessoas que já eram professoras há muito tempo e aí já estavam na empresa e aí subiram de cargo. Então, são pessoas que geralmente estão na empresa há muito mais tempo, que conhecem a metodologia muito a fundo, que conhecem o material didático muito a fundo. Então, assim, se você tem uma coordenadora pedagógica que ainda dá aula, assista aulas da sua coordenadora pedagógica, que você vai aprender muito, 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 muito. Assista a aula dos outros professores, peça mesmo, tipo, seja cara de pau. Se você conseguir emprego numa escola de idiomas que já não tenha isso como regra, porque em algumas das empresas que eu trabalhei era regra, tipo assim, você tinha que pelo menos 1 ou 2 vezes por mês assistir aula de algum outro professor para você aprender e também para que aquele outro professor tivesse alguma forma de feedback, tá? Mas assim, a gente, como professor, não era para chegar e ficar dando bedelho na aula dos outros, não. Era chegar, assistir, anotar aquilo que você viu que era de importante, que você precisava aprender e você precisava melhorar. E se tivesse acontecido algum caos ali, o professor depois, na reunião, perguntasse, tem alguma coisa que você viu, que você queria me dar um toque? Se aquele professor que abriu o espaço da aula dele para você assistir te perguntasse, você poderia comentar. Mas se ele não perguntasse também, você entrou na aula dele para aprender com ele, não para criticar ele. Então, assim, a primeira coisa é assista muita aula de professor que já tem experiência. Você vai aprender muito, mas assim, assista mesmo. Cara, no mínimo 1 vez por mês, você tem que estar dentro da sala de algum outro professor mais experiente que você, aprendendo, sugando aquilo de bom que aquela pessoa sabe. A outra dica é: continue fazendo aulas de inglês, mas faça aula de inglês com um professor nativo, tá? Depois do meu intercâmbio para a Irlanda, eu notei a diferença que é você ter aula com um professor nativo. Por quê? Porque quando a gente aprende uma língua como segunda língua, igual eu aprendi inglês como a minha segunda língua, né? Tipo, eu não aprendi inglês na escola, eu aprendi em cursinho de línguas. E aí tem uns macetes que só funcionam para, por exemplo, brasileiro. Tem uns macetes que a gente ensina para brasileiro que tá aprendendo inglês, eu também ensino, porque, tipo assim, a pessoa consegue entender melhor. Mas quando você tá tendo aula com um professor nativo, você aprende a técnica que às vezes a criança aprende lá na pré-escola. E aí você tem aquela dica e aquilo salva depois a tua aula quando você voltar ou quando você estiver sendo o professor. Então, seja você o aluno de um professor nativo, sugue tudo de bom que aquele professor nativo tiver para te ensinar, mas daí também não é para você, tipo assim, entrar lá na internet, pegar um professor, sei lá, um americano aleatório que é, sei lá, engenheiro, que tá tentando ganhar dinheiro no YouTube ensinando inglês aleatório. Não. Tipo assim, se você quer ser professor de inglês, você tem que aprender inglês com um nativo, mas aprender inglês com um nativo que é professor, que é formado, que fez faculdade de inglês, né? Tipo, se é um americano, que ele tenha feito English and English Literature, ou que ele tenha feito pedagogia, sei lá, que ele tenha uma formação para ser professor. Porque, tipo assim, falar igual eu sou brasileira, mas eu
não posso dar aula de português. Eu não me arriscaria a dar aula de português. Apesar de eu falar português, eu vou fazer 35, né? Então, tem pelo menos aí uns 32 anos que eu falo português, mas eu não sou professora de português. Eu não fiz faculdade, eu não me preparei para isso durante anos e anos e anos da minha vida. A mesma coisa quando você vai aprender com um nativo, né? Se você for pegar um professor britânico, olha as credenciais dele. Tipo assim, esse britânico, ele é um britânico que é, sei lá, um engenheiro, ele é um matemático, ele tá só botando aulas aleatórias online ali porque ele quer ganhar um dinheiro extra com o YouTube, ou ele é um professor formado, ele foi pra faculdade, ele fez ali na faculdade de inglês e literatura inglesa, ou ele fez pedagogia, ou ele fez, entendeu? Ele para você pegar essas dicas, se você for gastar o dinheiro, porque é caro, tá? Eu fazia aulas pelo iTalk com uma professora britânica. Ela era formada em inglês e artes, então ela tinha, tipo, dupla... Porque fora do Brasil você pode ter double major, né? Você pode se graduar em duas faculdades ao mesmo tempo. Então, ela tinha double major in English and Arts. Então, ela manjava muito de inglês, né? Manja ainda, porque ela ainda é viva. Eu só não faço mais aula de inglês com ela por motivos financeiros, porque era super caro. Tipo, 30 minutos com ela era mais de R$100. Então, chegou um momento que eu precisei parar pra juntar dinheiro. Então, eu gastava, tipo assim, pequenas aulas de 30 minutos, mais do que o dobro do que eu cobro, né? Mas valia muito a pena porque eu também suguei tudo que eu podia sugar dela. Tipo assim, ela entrava na aula, a gente só falava inglês, daí eu perguntava, tipo assim, ó, eu expliquei assim, assim, assim pra um aluno, tá certo? Aí ela falava, não, tá certo sim, explica assim, é assim mesmo. Aí ela falou assim, mas aí aqui, quando as crianças estão na escola e surge esse assunto, as professoras da educação infantil explicam deste outro jeito. Tenta explicar desse outro jeito pros seus alunos, vê se vai colar, vê se vai ficar mais fácil. Então, assim, aprenda com outros professores, eu acho que isso é o principal, sabe? Assistir muita aula de outros professores e tenha o seu professor nativo, tá? Tenha o seu professor nativo, não precisa ser 100% do ano, igual eu falei, né? Eu fiz um bloco de 3 meses, no qual eu tinha essa professora britânica, eu pegava com ela todo mês ali, só que aí, tipo, o dinheiro acabou, eu saí, mas eu já tenho plano que ano que vem, de novo, eu vou ter que ter uma professora. Tipo assim, eu tô sempre entrando e saindo de ter essas aulas com professores nativos, mas eu procuro as credenciais. Eu também não faço aula com qualquer pessoa só porque a pessoa é nativa, não. Porque, assim... igual eu falei, eu já dou aula desde 2009. Eu já fiz 2 intercâmbios. O meu inglês já é fluente. É fluente como uma segunda língua, né? O meu inglês é fluente, mas não é nativo. Existe uma diferença. O inglês nativo, somente as pessoas que nasceram naquele país vão falar com aquela perfeição e clareza de quem nasceu naquele país. Porém, você pode se tornar um falante fluente de uma segunda língua, né? Que é o meu caso. Eu falo de uma forma fluente sobre qualquer assunto em inglês, mas o inglês é a minha segunda língua. Nunca vai ser a mesma coisa do que se eu tivesse nascido na Inglaterra, por exemplo, sabe? Mas o objetivo é chegar o mais próximo possível. Esse é o meu objetivo. É sempre melhorar para chegar o mais próximo possível do inglês nativo, certo? Mas é isso, então assim, sugue de outros professores. E aí uma outra dica também depois que você já tiver bastante tempo de sala de aula e de dar aula e conheça materiais didáticos diferentes, para você criar o seu próprio material didático ou para você criar o seu próprio estilo de aula, sabe? Eu mesclo muito coisas que eu pego online, coisas gratuitas que tem online, igual eu uso muito o site da BBC, eu acho que é Ingu, que tem, uso artigo científico, música, uso muito dessas coisas e eu acabei voltando às minhas origens. Eu uso material didático que eu comecei aprendendo inglês lá aos 12 anos. Essa é uma dica, tipo assim, se você aprendeu inglês há muito tempo atrás e você conhece aquele material de cabo a rabo porque você aprendeu nele, provavelmente aquele material nem é usado mais pela sua escola. Tipo assim, se tem, sei lá, 25 anos que você estudou naquele material,
A escola já mudou o material 300 vezes depois daquilo. O que você pode fazer não é copiar nem plagiar, mas é usar aquele material como base para você criar o teu próprio material, no sentido de que, tipo assim, se há 30 anos atrás você aprendeu naquele material, quer dizer que pessoas podem aprender naquele material. Daí você adapta, porque você vai ter que modernizar. Não dá para você, tipo, também ficar falando de fita cassete com os alunos, sendo que ninguém hoje em dia usa. Então, você vai ter que criar o teu próprio material, mas você pode se inspirar naquilo que você usou para aprender. Como que você aprendeu inglês? Você aprendeu inglês online? Você aprendeu inglês em alguma escola? Você aprendeu inglês, sei lá, com uma professora particular? Como que você aprendeu? Usa o jeito que você aprendeu inglês e adapta para o seu estilo de professor. Adapta aquilo, reescreve aquilo, reinventa aquilo, adapta e cria o teu próprio jeito, o teu próprio método, o teu próprio material. Pegue bastante coisa online de sites de quem fala nativo. Gente, o site da BBC tá aí, BBC Learning English tá lá, é gratuito, todo mundo pode usar, tem material para professor lá. É de graça, o governo britânico tá lá se esforçando para ajudar as pessoas a aprenderem inglês nesse site, porque assim, a BBC, ela é uma instituição, né, do governo, é a televisão, rádio, televisão e rádio inglesas, né, são estatais, e a BBC tem o site de notícias e tudo mais, mas tem a parte de ensinar inglês. A BBC Learning English é o site da BBC que ensina inglês para estrangeiros, e todo o material é gratuito, e todo o material você pode usar para criar coisas para sua aula, porque tá lá, eles estão dando, né, e aí você ainda usa os áudios dos nativos falando. Então, assim, procure coisas boas online para você usar como material de apoio, como material para suas aulas. Que mais, né? Tipo, eu falei sobre a minha história como professora de inglês, eu falei sobre assistir aulas de bons professores, continuar estudando, estudar com professores nativos, falei sobre material didático e cobrar. Você tem que cobrar porque você tá prestando um serviço, sabe? E então, você vai sentir aquilo que, primeiro, no começo, geralmente a gente tende a jogar o nosso valor para baixo, né? Mas, por exemplo, se você começar numa escola de idiomas, eles vão te falar quanto que eles vão te pagar por hora aula. E aí você vai ter uma base. Você pode começar no particular com o mesmo valor da escola de idiomas, mas tenha em mente que o valor que as escolas de idioma te pagam é muito menos do que o que você vai receber no particular quando você tiver bastante experiência ou quando você tiver um número bom de alunos, porque, tipo, o que eu ganho hoje por hora aula é muito mais do que qualquer escola de idiomas me pagaria, entendeu? Por quê? Porque eu tenho essa experiência acumulada desde 2009, eu dou aula particular sozinha já há 7 anos e eu continuo investindo na minha educação. Tipo assim, hoje não vale a pena. Tipo assim, as pessoas falam, mas, tipo, você tem, sei lá, o horário de 4 às 5 vago, não seria melhor você fazer um desconto e pegar? Não seria melhor. É melhor eu ler um livro às vezes, sabe? Porque o seu tempo e o seu serviço, eles têm que ser valorizados. Até porque, qual que é o seu público-alvo? Eu dou aula para adultos e idosos. E aí, os meus alunos hoje são alunos que são 99%, eles são graduados, tem no mínimo graduação, mestrado, são pessoas que têm um trabalho bom, que ganham bem, e eles querem ficar fluentes em inglês. E eu tenho toda a minha experiência, então eu cobro o que eu acho que eu mereço receber. E aí eu faço reajustes a cada 2 anos. Infelizmente, eu não tenho coragem de fazer reajustes. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar com a psicóloga. Cadê minha psicóloga? Porque o certo é você reajustar o seu valor todos os anos, né, na virada de um ano para o outro, de acordo com a inflação. Por quê? Porque se em um ano você ganha X, e aí naquele ano você teve 13% de inflação, o seu dinheiro desvalorizou 13%. Então, para você corrigir isso, no próximo ano, você teria que fazer um valor de X mais 13%. Tô chutando aqui o valor da inflação. Só que eu não tenho coragem de aumentar o meu valor todos os anos, porque eu fico assim, tipo, mano, às vezes o aluno entra para fazer aula comigo em setembro, e daí eu vou fazer reajuste com ele em dezembro. Eu fico meio assim eu fico meio que, tipo, sentida. Mas
eu faço reajuste de valor de acordo com a inflação a cada 2 anos. Então, por exemplo, vamos supor que a inflação esse ano vai ficar em torno dos 10%. Então, tipo assim, ano passado eu não fiz reajuste. Então, na virada de dezembro para janeiro, vou reajustar, tipo assim, o valor que eu cobro, que é um valor X mais 10%. E aí vai, meio que o meu poder aquisitivo sempre continua estagnado. Porque o ideal seria eu, tipo assim, vamos supor que a inflação ficou 10%, o ideal seria eu subir 15% para poder o meu poder aquisitivo subir uns 5%zinho ali, mas eu também não tenho muita coragem, eu não tenho coragem de fazer ajustes também muito abusivos. Porém, eu também não cobro barato. Eu sei que o que eu cobro não é barato, não é para qualquer um, mas também, gente, eu não tenho vaga. Tipo assim, eu dou aula para adulto e idoso. À noite eu não tenho vaga. De manhã eu quase não tenho vaga mais. Tô dando aula na hora do almoço. Tipo assim, ainda mais no online, se você for dar aula no online, você vai abrir um leque para pessoas brasileiras do mundo inteiro, tá? Eu já tive aluno que morava... Ai, gente, era um lugar na Ásia, mas não era tipo Japão. Era, não sei se era Filipinas. Ai, gente, era uma das ilhas lá. Já tive aluna brasileira que morava muito longe, tipo assim, sabe? Na Ásia. Tem alunos de vários lugares do Brasil. Então, assim, se você for pro particular e você for pro online, o mundo é sua audiência ali, entendeu? Ou não audiência, mas, tipo, é possível você dar aula para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que, no caso, a pessoa fale português e queira aprender inglês, né? Igual no meu caso é assim, a pessoa ela tem que saber falar português, porque pelo menos no básico a gente ainda tem que conseguir conversar ainda um pouco em português e ela tem que estar a fim de aprender inglês. Mas em qualquer lugar do mundo que ela estivesse, se tiver um horário para ela no horário que ela possa, se eu tiver agenda, a gente marca. E é meio que isso. Pense no valor que seja justo para você, sabe? Pense em você principalmente, para depois pensar. Porque, tipo assim, gente, pessoas que estão precisando aprender inglês e que precisam de um professor e que vão poder pagar por aquilo, elas existem. Você só tem que fazer elas acreditarem que você consegue entregar o serviço que você está prometendo. Tipo assim, você tem que entregar aulas de inglês, né? Tipo assim, ensinar para a pessoa ali. E é isso, esteja preparado para cobrar aquilo que é justo. Se você tiver muito no comecinho e estiver querendo ganhar aluno, você pode, igual eu falei, ver numa escola de idiomas o quanto eles pagam a hora-aula. E aí você pode começar com esse valor de hora-aula e vai reajustando conforme o seu horário for lotando. Você não precisa esperar também virar o ano. Por exemplo, você tava ali querendo pegar aluno, aí você começou a cobrar baixo, porque geralmente as escolas de idioma jogam o seu valor hora-aula lá no mínimo quase, né? Mas, sei lá, vamos chutar. Ai, gente, a última empresa que eu trabalhei, eles estavam, tipo, reduzindo o salário porque eles estavam indo mal. Então, olha, eu quando teve uma época que a gente ganhava muitos anos atrás 35, 30 e pouco, 32 e pouco, 32 uns centavos a hora aula. Aí a gente teve redução e passou para 30, daí depois passou para 27, eu acho. Mas escolas de idiomas que estão indo bem provavelmente vão pagar aí na casa. Ai, gente, faz mais de 5 anos que eu saí de escola de idioma, então eu não sei. Mas vamos chutar que ainda estão pagando na casa dos R$ 30, tá? Você pode começar mais ou menos por aí. É baixo, é um valor baixo para sua hora-aula, mas se você tem 0 aluno e você quer começar a praticar porque você acabou de sair da faculdade, começa com o valor que as escolas de idioma te pagariam, porque daí pelo menos você não vai estar perdendo dinheiro em relação àquilo que você receberia em escolas de idiomas. Aí você começa com isso. Aí, por exemplo, você ganhou 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos. Quando você tá vendo que você tá lotando o seu horário, aí nos alunos novos você já aumenta, você já passa a cobrar mais. E aí, quanto mais aluno você tiver,
mais você sabe que você vai ter a possibilidade de cobrar mais, porque, tipo assim, as pessoas estão gostando do seu serviço, estão entrando, elas estão te indicando. Eu não costumo falar muito, eu não faço, eu sou péssima, gente. No começo, eu até ficava postando no LinkedIn, tipo assim, ai, procure minhas... Gente, tipo assim... O boca a boca, para as aulas particulares, pelo menos para mim, o que funcionou foi o boca a boca. Tipo assim, alguém começa a fazer aula de inglês comigo, essa pessoa trabalha numa empresa, aí alguém nessa empresa precisa de aula de inglês, eles comentam entre si e aí eles te indicam. E é assim que eu ganho aluno até hoje, gente. Tipo, e infelizmente eu não tenho horário pra todo mundo. E às vezes eu fico meio assim, me sentindo mal, porque às vezes tem alunos muito bons meus que me indicam. E aí os amigos desses alunos vêm falar comigo e eu não tenho horário à noite. Eu não tenho horário depois das 18. Por quê? Porque o meu público-alvo é adulto e idoso. E adulto e idoso trabalha, eles trabalham durante o dia. Então, eles querem estudar à noite, né? Eu ainda tenho sorte de eu conseguir aluno que consegue fazer aula de manhã, aluno adulto que tá trabalhando e consegue fazer aula de manhã, eu tenho muita sorte. Assim, tem alguns alunos adultos que têm umas profissões que dá. Por exemplo, quem é médico, psicólogo, professor de academia, quem trabalha para a empresa, mas trabalha home office, consegue às vezes trabalhar de manhã. Se a pessoa é dono da empresa, né? Tipo, empresários... Os empresários não têm tempo pra nada, mas talvez você consiga dar aula para essa pessoa de manhã bem cedo. Então, assim, existe público para todos os horários do dia, mas se você for trabalhar com adulto, tenha em mente que a tua noite vai lotar e que você vai acabar ficando sem tempo pra ganhar mais dinheiro, né? Porque, tipo assim, se você não consegue dar mais hora-aula porque tá tudo lotado, não tem mais como você inventar hora depois das 6, né? Tipo assim, você tem, sei lá, de 6 às 10, por exemplo, pra dar aula. São 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Você consegue pegar 4 alunos por dia se você for trabalhar direto até às 10, o que eu acho muito, tá? Tipo assim, 10 horas o aluno já vai estar morrendo, não vai conseguir prestar atenção em nada, porque, tipo, é muito tarde e ele está cansado porque ele trabalhou o dia inteiro. Mas, se no começo você for fazer esse batidão, de tipo 18 às 22, você não consegue dar mais do que 4 aulas por dia, né? Então, para você ganhar mais dinheiro, vai chegar um ponto que se a sua agenda à noite lotar, você vai ter que aumentar o seu valor. Então, uma dica é também, tipo assim, quando você tá vendo que você tá tendo muita procura e o seu produto, que é o seu serviço, né, tá tendo muita procura, você vai aumentar o seu valor também, né? Isso é uma coisa que eu trabalhei com a minha psicóloga também, tipo assim, porque teve uma época que eu tava, tipo assim, dando 8, 9 aulas por dia. E aí eu já tava ficando estressadérrima, porque eu não tava dando conta de viver, da vida. E ela falou assim, tá, por que você não aumenta o seu valor? Porque aí você já vai fazer uma limpa, tipo assim, quem precisa continuar vai fazer o esforço de continuar. Quem tem dinheiro, quem tem uma condição boa vai continuar também. E você vai acabar abrindo espaço na sua agenda para viver. E aí foi isso que eu fiz, né? Dei uma aumentadinha e tal, e, enfim. Mas é isso, é pensar no seu valor. E depende muito também da região que você mora, tá? Por exemplo, se você vai dar aula particular de inglês em São Paulo, capital, você vai cobrar 4 vezes mais do que eu cobro. Tipo, a hora-aula lá é mais cara porque você vai estar dando aula de inglês pros Faria Limers. Tipo, pra galera que mexe com, tipo, milhões, entendeu? Tipo, eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro. O que eu consigo cobrar, porque eu dou aula online, mas eu vim do presencial, certo? Tipo, eu vim, alguns alunos que vieram do escritório na pandemia ainda fazem aula comigo. Então, a grande maioria dos meus alunos moram na cidade que eu moro, nas cidades ao redor. Eu tenho alguns alunos de outros estados, né? Tipo assim, eu tenho aluno de Rio de Janeiro capital, tenho aluno de Minas, tem aluno que mora fora do Brasil, mas a minha grande maioria ainda é do interior do estado. Então, o que eu consigo também cobrar de um aluno que mora
né, no interior do estado é diferente do que você consegue cobrar de uma pessoa que mora nos Jardins, em São Paulo. Então, você também tem que ver o seu público-alvo, até porque, dependendo do seu público-alvo, se você cobra barato demais, eles acham que você não sabe trabalhar. Ainda tem isso, tipo assim, quando a pessoa tá acostumada a pagar, sei lá, muito caro em tudo, quando alguém oferece um serviço e cobra muito barato, ela vai desconfiar. Ela fala assim, pô, mas eu costumo gastar, tipo assim, muito dinheiro em tudo na minha vida, porque tudo tá nesse nível. Daí, tipo, vem essa pessoa me cobrando R$ 200 por mês. A pessoa vai torcer o nariz. Então, pense muito também, quando você for começar a dar aula particular, aonde você mora, geralmente é onde você vai conseguir seus primeiros alunos particulares, né? Então, assim, aonde você mora, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, né? Tipo assim, você mora perto de São Paulo, capital? Você vai conseguir captar pessoas que moram, tipo, né, que trabalham ali na Faria Lima e moram nos Jardins? Então, você não vai poder cobrar, tipo, R$ 300 por mês só. Porque para essa pessoa, ela vai se assustar e vai achar barato demais, porque tudo que ela paga muito caro. Então, ela tá acostumada a pagar muito caro para ter serviços bons, entendeu? Aí você vai ter que, tipo assim, ver o que a sua clientela vai aceitar como, tipo, bom serviço. Agora, se você mora, tipo, no interior do estado, seu estado, uma cidadezinha, uma vilazinha, aí você vai ter que, tipo, começar com uma mensalidade ou um valor de hora-aula que as pessoas, pelo menos os seus primeiros 5 alunos, porque, tipo assim, eu acho que os primeiros 5 alunos são os mais difíceis. Tipo, os primeiros 5 alunos são os mais difíceis. Então, pensa assim, os seus primeiros 5 alunos, que tipo de valor eles conseguiriam pagar confortavelmente, que não seja pouco demais para você também não conseguir sobreviver. Tipo, tem que ser pelo menos o suficiente para você conseguir sobreviver. Mas dentro desse valor que você imaginaria, né, ali é onde você mora, os seus primeiros 5 alunos. Qual o valor que seria bacaninha para você começar? Porque aí depois, se esses 5 alunos você cativar e o negócio começar a deslanchar, eles vão te indicar os seus outros alunos, e aí, conforme você for lotando a sua agenda, você vai progressivamente ajustando essa questão do valor também, né? Então é isso, eu não sei o que mais de dica, né? Sempre estude, escolha o seu público-alvo, pense no seu material didático, crie bastante experiência em assistindo aulas de outros professores, dê muita aula também. Mas assim, eu acho que a melhor dica é comece. Você vai aprender dando aula. Você vai aprender com as perguntas dos seus alunos. E tudo bem se ele perguntar alguma coisa que você não saiba. Porque até hoje, gente, eu dou aula desde 2009. E até hoje tem umas perguntas que eu fico assim, tipo, cara, eu nunca pensei nisso. Tipo assim, sei lá, perguntas muito doidas. Tipo assim, como é que fala jaca em inglês? Eu, tipo, gente, jaca é uma fruta brasileira? É uma fruta daqui? Tem jaca nos Estados Unidos? Tipo assim, aí eu começo a viajar, tipo, sabe? Cara, vai aparecer perguntas que você não vai saber. E aí você seja honesto, não minta pro aluno. Tipo, nossa, nunca ouvi falar. Pera aí que eu vou pesquisar aqui. Entendeu? Tipo assim, aí, igual no meu caso, que é online, eu dou uma pesquisada. Ou então, se você tiver em sala de aula, tipo, fisicamente em sala de aula, você joga pros seus alunos. Então, galera, dever de casa, procure como que escreve jaca em inglês. Quem acertar na próxima aula vai ganhar um ponto extra na prova. Tipo, sei lá. Joga pra galera, mas não tenha medo de assumir que vai ter coisas que você não vai saber, porque tem coisas que nem quem é nativo sabe? Você vai descobrir também depois, quando você tiver muita experiência dando aula de inglês, que tem coisas que quem fala inglês nativo, mas não é professor de inglês, não sabe explicar. Por exemplo, pede para um americano aleatório te explicar o que é a regra do present perfect. Qual que é a diferença do simple past pro present perfect? Se não for um professor de inglês americano, ele vai falar assim, um eu falo I went, o outro eu falo I have gone. Mas ele não vai saber, porque ele não estudou para dar aula, ele estudou para saber falar certo, escrever certo, mas ele não tem que saber explicar. E é isso, a diferença, né, também do nativo pro professor é que o professor ele tem que saber explicar.
aquela ideia e não só saber falar. Mas você pode errar, você pode se dar, tipo, a liberdade de errar, de buscar, mas se você notou que você errou, você se corrige, né? Ou então você avisa o aluno, tipo assim, aquela informação que eu falei na aula passada, então, achei que estava certo, mas eu descobri outra coisa. Seja honesto, tipo, você é humano, nós todos somos humanos, a gente erra e a gente acerta e tá tudo bem. Mas leve com seriedade, sabe? Leve com seriedade. E é isso, eu vou deixar aberto aqui, se você também tá querendo se tornar um professor de inglês, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu esqueci de falar, é porque é aquilo, né? Às vezes a gente faz uma coisa há tanto tempo que a gente esquece de alguns detalhes que são importantes, né? Então, tipo assim, se ficou alguma coisa de dúvida que eu não lembrei de falar por algum motivo, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou respondendo também. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido interessante. Mesmo que você não, né, queira se tornar um professor particular de inglês, mas sei lá, você quer dar aula particular de história, de geografia, de qualquer outra matéria, eu acho que dá pra você fazer umas adaptações disso que eu falei e montar também aí, né, tipo, seu negócio online ou presencial pra dar aula particular. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso aí, a gente vai continuar aí conversando nos próximos vídeos, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque você recebe notificação todas as vezes que eu posto alguma coisa nova. Vai aqui nos comentários e se você quiser ajudar o canal de alguma forma, se você quiser contribuir para a manutenção do canal, você pode contribuir usando o meu link de associado na Amazon para comprar qualquer produto que você quiser na Amazon ou enviar um livro de presente usando a minha lista de livros desejados. É só você clicar na lista lá, livros desejados, aí vai abrir todos os livros que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de ter. E aí, se você comprar um livro dessa lista, eles vão me enviar o livro, então você estaria me enviando um livro de presente. Agradeço desde já se você usar aí qualquer uma dessas duas formas para apoiar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!